Boa noite, internet. Innercast no ar. Eu me chamo Roberto. Comigo aqui o meu amigo Fabeu. Boa noite. E do lado de lá, o meu amigo Giovanni. Boa noite. E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar. A gente vai falar de coisa velha, que é só o que a gente faz aqui, não é mesmo, Fabeu? Sim, afinal de contas é mais um episódio de Somos Velhos, não nos adaptamos mais no mundo moderno, então vamos falar de coisas da nossa juventude. Boa. Exatamente. Boa. A gente vai falar de um tempo em que a internet era só mato. Não tinha nada aqui. E pra entrar nessa porra você tinha que andar com facão. Essa é a verdade, tá? Então, basicamente, você tá querendo dizer que a gente vai falar do tempo em que a internet era o análogo equivalente de Pouso Redondo. Exatamente isso. Você que não conhece Pouso Redondo, digita aí no Google que você vai saber do que a gente tá falando. O Giovanni sabe muito bem. Sim. Mas antes de começar o episódio, eu vou pedir pra você o que todo mundo pede. Deixa um like aí se você estiver gostando. Se você acha que vale a pena, se inscreve no canal. Se você não estiver ouvindo, aliás, se você estiver ouvindo a gente no podcast, vai lá pro canal para você assistir as nossas caras falando essas coisas. E se você só viu a gente no YouTube, dá uma passada lá no podcast. A gente tá no Spotify e em um monte de agregador de podcast aí você acha a gente apenas digitando Innercast. Sem problema algum, a gente deixa lá um episódio novo toda terça-feira, mais ou menos 11 horas. A gente tá tentando fazer isso toda terça, tomara que continue assim. E bora pro tema aí. Eu vou começar. Posso começar, pessoal? Sim, por que não? Manda ver. Eu quero começar falando de quando que eu vi a internet pela primeira vez. Verão de 97, meu pai me arrumou um trampo nas férias da escola de office boy, lá na Faria Lima, num prédio do lado do Shopping Guatemi. Esse prédio tá lá até hoje. É óbvio, né? Esse prédio tá lá até hoje. E eu lembro que a secretária usava um computador, uma secretária que trabalhava lá, e eu lembro de ver ela mexendo, assim, tipo num site, eu nem lembro o que era, mas eu lembro que tinha um monte de banner, coisas piscando, e ela rolava a barra, assim, e aquilo tinha um monte de informação, um monte de coisa escrita. Eu falei, cara, que louco, né, cara? E eventualmente ela acabou comentando que ela tava acessando um site na internet, né, que aquilo ali não tava no computador, e eu fiquei impressionado, assim, eu falei, meu, que louco, eu queria ver isso melhor, né, eu queria entender como que isso daí funciona. No final do trampo eles não me deram dinheiro nenhum, mas como eles estavam trocando os computadores lá, acho que só tinha um, na verdade, um computador, e como eles estavam trocando esse computador, eles acabaram me dando o computador velho, que eu levei pra casa e fiquei puta feliz. Me deram até uma impressora LX300. Te deram o formulário contínuo também? A caixa? Uma resma. Não, a caixa bom. Não. Era muita coisa. Poxa, que legal, seu Roberto. E você, Giovanni, como que foi? Você se lembra? Olha, o que eu lembro mesmo foi que foi na minha casa. Eu tenho quase certeza que eu vi a internet na casa do Alan também, porque a avó do Alan, só pra explicar, a avó do Alan, ela é tradutora de russo pra português e vice-versa. Então ela tinha que usar muito editor de texto e com certeza ela tinha internet, eu creio que foi lá, mas eu lembro muito bem que foi na minha casa que a gente adquiriu um modem, acessar a internet que usar um modem, né? Um modem da US Robotics 28800 para conectar via linha telefônica, certo, Fábio? Correto. E aí, a gente não era internet como a gente vê hoje aqui com janela, que se abre o navegador. Era pela BBS que a gente assinava da Mandic, né? Que o dono lá, o Alexander Mandic. E aí, cara, abria o que? Era uma janela, que nem o DOS, que você via todas as letras coloridas, assim, BBS, e aí você acessava as coisas, que eu nem lembro como que a gente acessava, era um negócio, tinha que digitar, era diferente. Posteriormente a isso, que aí, depois que a gente teve aí o acesso à internet mesmo, para site, essas coisas, né? E você, Fábio? O meu mundo da informática é meio tardio, né? Eu fui ter o meu primeiro computador com Windows aqui em casa já no finzinho de 97. E a primeira vez que eu ouvi falar de internet e fui ver efetivamente o que era, estávamos na casa do senhor Otávio Caldas, eu e você e ele estavam desesperadamente tentando fazer o discador conectar. E assim que vocês conseguiram conectar o discador, imediatamente começou isso aqui lá. E aí começou a chegar um monte de mensagem e falei, cara, era comunicação via texto. Era muito emocionante conectar na internet, pessoal. Naquela época, não é que nem hoje, que você tá toda hora conectado. Você tinha que conectar, tinha horário, você tinha que conseguir conectar.
Conectar na internet era o jovem que tá me escutando agora, que tá nos escutando, conectar na internet era um acontecimento, tá? Tinha data e hora pra você fazer isso. Verdade. Você combinava, inclusive, com os amigos. Eu lembro de combinar de assim, 9 horas eu vou conectar, beleza? Beleza, 9 horas você conecta lá e a gente troca uma ideia. Pra você que não tá entendendo nada, você precisava ter uma linha telefônica em casa. Essa linha telefônica não é igual ao celular. Era um fio que chegava na parede lá e você tinha que plugar esse fiozinho no seu computador em um modem que o Giovanni acabou de falar aí, um S-Robotics. E através desse modem, pelo sistema operacional do computador, você fazia uma ligação pelo computador para algum lugar e esse lugar fechava uma conexão e a partir daí você conseguia navegar na internet. Era basicamente isso. Tinha aqueles momentos terríveis que você se programava para entrar na internet, combinava com todo mundo, agora sou eu que vou usar a internet. E não conectava de jeito nenhum, porque ou tava chovendo, que afetava a conexão, né, Fábio? Lembra disso? Sim, e só para explicar um pouco mais disso que você tá falando, né? Ao contrário de ADSL, que é uma coisa que existe até hoje, a discagem para linha telefônica para acessar a internet via fax modem, ela usa a mesma faixa de frequência de voz. Então, a partir do momento que você faz uma conexão com o fax modem, ninguém mais na casa usa o telefone fixo. Então, assim, é uma disputa. Vai ficar o telefone livre para receber ligação ou alguém vai acessar a internet no computador? Exatamente. E tinha situações muito pitorescas que, assim, quando você tava no auge baixando uma música, sei lá, 99,9% alguém tirava o telefone do gancho em algum canto da casa e você perdia a tua conexão, portanto, o download e tinha que começar tudo de novo. Mas sem contar... Um processo de mais ou menos 3 dias. Então, porque a música você não conseguia descer rápido. Demorava praticamente quase um dia pra descer uma música. Era super devagar. Não dá pra lembrar os números exatos porque, assim, a evolução dos fax modems, ela foi muito rápida. Naquela época, as coisas estavam dobrando de velocidade muito rápido, mas o fax modem mais rápido que teve, na época, antes de sair fora e a gente ir pra banda larga, era 56.600 baldes, né? Já era modem genérico que vinha integrado em placa-mãe. Esses aí, graças ao problema de infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil, que todas as operadoras de telefonia sempre são uma tranqueira, você pode ter ali um nominal de, sei lá, 25 kilobytes de downstream. Você normalmente ia estar baixando coisa a 15, 9... 10 kilobytes por segundo. Então, baixar um MP3 e mais, né? Pra aquela época, década de 90, um MP3 era, sei lá, 1/50 do seu HD. Então, você baixava com uma parcimônia, você prestava atenção, eu quero muito essa música, será que vai? Apagava uma já que você já tinha baixado faz tempo. E sabe um problema que eu tinha que me incomodava? Porque assim, na minha casa... tinha vários cômodos, né? Então, e o telefone tem aquelas caixinhas preta. E tinha uma dessas caixinhas, cara, que ela sempre ficava oxidada, cara. E ficava um inferno pra conectar, era extremamente frustrante. A gente queria usar o computador no escritório, que era o último cômodo lá da casa. E, cara, e não conectava. Aí quando eu conectava, meu Deus, agora conectou, vou ter que falar com o pessoal que não sei o que. Era uma loucura, cara, mas era muito emocionante, emocionante. Em função dessa dificuldade que vocês acabaram colocando uma segunda linha telefônica chamada de Nerdfone, que era o 3743... Como? Você sabe o número? Sim. Repete, por favor. 3743... Era, cara, tipo, cara, o telefone do que escritório. tinha um que era 3743... 3746. Putz! Abafa o número aí, tá, Fábio, na edição lá. Não, tudo bem. Não, então, mas, pessoal, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que assim, se pra conectar na internet a gente usava o Windows ou podia usar os discadores, né, que as operadoras davam lá, a o UOL, o Terra, daí o Terra e a AOL o UOL também eram os melhores, né? E tinha o IG que era o gratuito. Vocês usavam discadores? Como é que vocês faziam, assim? Eu não gostava de usar, mas eu acabava usando do IG às vezes. Eu sempre odiei instalar coisas no computador. Eu sempre quis usar o computador com os recursos que ele já tinha nativo, Vocês estão certos, você e o Fábio, viu? Então, eu sempre quis fazer isso porque o espaço de HD já era curto, né? E também porque eu achava que, sei lá, o computador ficava mais lento. Então eu sempre optei por utilizar a conexão dial-up do próprio Windows mesmo. Por falar em números, já que a gente tá lembrando de número, eu lembro o número do IG que eu discava.
Tá zoando. Não, eu lembro mais... Peraí, eu anotei até na pauta, cara. 33550102. Nossa, cara, muito bem, Esse Alberto. número é real. Eu achei um link de uma matéria da Folha falando esse número e mais alguns, que eu vou deixar aí na descrição, a gente vai deixar, pra você ver como a gente não tá mentindo aqui. A gente aqui é pautado pela verdade. Falo com Muito tranquilidade. bom, muito bom. Exatamente. E eu preferia eu não gostava de utilizar esses discadores aí. Eu acho que o Fabio também tem a mesma opinião, né, Fabio? Olha, por questão de dificuldade técnica de não conseguir e ter que acatar suporte técnico de operadora de telefonia, algumas vezes eu fui obrigado a instalar o discador, que depois eu fui ver que, pegando as configurações certinhas e fazendo na configuração da UP do Windows, dava no mesmo, né? Mas eu preferia sempre, quando possível, usar do Windows e não ficar instalando lixo no computador, justamente. Eu acho que eu usava do Windows também, só... Desculpa, Fábio, mas eu tive que usar um tempo discador também, acho que do WIG só. Não, mas eu não gostava de usar discador, não gostava. Eu tinha uma aversão a isso, eu lembro que eu tinha aversão, não gostava. Depois de um tempo, tinha uma mamata que você fazia, acho que no Windows 98, um código que você colocava nas configurações do modem, assim, pra ele sempre conectar a 56K. Mas não é que ele conectava a 56, cara, ele só te ficava mostrava, o número, né? sim. Então, não era bem isso. Sabe uma coisa que eu lembro? Que tinha o Internet Explorer que vinha com Windows, certo? Depois veio o Netscape, mas o Netscape, eu usei ele muito no começo, quando eu tava usando aí os modems, né? A gente usava o Netscape, pô, era legal, aquela animação do Netscape e tal. Hoje que o Netscape foi comprado praticamente virou o Firefox, né? E eu queria perguntar assim, que vocês usavam também o Netscape? O que vocês usavam pra navegar? Vocês lembram do navegador? Eu lembro, assim, eu acho que eu usava a Internet Explorer, porque assim, era um tempo, não existia você, deixa eu ver o que eu vou usar aqui, não era tão mainstream assim, você procurar um navegador, assim, então eu usava o que tinha no computador. E tinha, né? Acho que é que foi atualizando o Internet Explorer, eu lembro que era 5.5, depois 6.0, depois... E mudava a animação da bolinha do E, não era assim, Fábio? O Windows 95, antes da versão SR2, ele vinha, se não me engano, com o Internet Explorer 4, que inclusive eu usava porque vinha no Windows e eu não sabia que era uma bosta e não sabia que tinha outros. A primeira vez que eu vi o ícone do Netscape foi no seu 486DX2, mas eu nunca vi aquele navegador aberto. Eu usava o Internet Explorer porque eu não sabia de outros, não sabia comparar, não sabia se era bom ou se era ruim. Eu via as revistas de informática descascando o Internet Explorer, mas eu pensava, vou fazer o que a respeito? Eu usava ele. Sim. Né? Aí, depois que lançaram a versão Plus do Windows 95, o Internet Explorer ficou com um aspecto bonitinho. Eu falei, tá bom. E fiquei usando ele. Ele funcionou bem. Depois de um tempo, o Internet Explorer ele começou a ficar... Os competidores acabaram engolindo ele por um tempo, né? Mas isso foi mais pra frente, ali no começo de 2000, 2002, né? Ele sempre foi um lixo, né? Exatamente. O bom da versão original do Windows 95, sem ser o SR2, é que ele era opcional. Você ainda não precisava ter, né? A partir do Windows 98 ele já era hardwired, você não tinha como remover mais. Não dava pra remover e por isso que a Microsoft tomou um processozinho, né? Sim. Os europeus não gostaram da ideia. Não curtiram a ideia. E aí, pra você que tá escutando a gente e tá tentando entender do que a gente tá falando, a gente tá falando de um navegador de internet que não tinha nem aba, gente. Então, assim, quando a gente queria ver 3 sites ao mesmo tempo, a gente abria 3 vezes o mesmo programa. Era basicamente isso. Bem isso aí mesmo. Eu acho que eu nunca fiz isso. Fiz isso. Da turma da rua, o meu computador na época era o mais avançado. Era um Pentium 200 MMX. Eu tenho certeza que se eu tentasse abrir 3 instâncias do Internet Explorer, o meu Windows 95 acabava imediatamente. Exatamente. Né? Esse programa executou uma operação ilegal e será fechado. Exatamente. E uma coisa, a gente navegava na internet, eu não lembro exatamente o que eu acessava, tá? Mas eu tenho. Sabe o que eu admiro? Porque assim, eu virei web designer depois de um tempo, só ressaltando isso. Mas por quê? Porque eu gostava de ver os sites naquela época, principalmente o site da Disney, eu achava muito bem feito. Era muito legalzinho, muito bem desenhado e tal. E vocês lembram o que vocês mais acessavam na época? Além do bate-papo do UOL, o que vocês gostavam de acessar? Para começar, o bate-papo do UOL é uma solução tupiniquim, né? Porque a gente copiava tudo dos outros, né? A UOL, ela dava os CDs de horas grátis lá nos Estados Unidos e a UOL quis fazer a mesma coisa aqui no Brasil, dando os CDzinhos de horas grátis, que, por sinal, instalava o Internet Explorer para quem não tinha. Então, assim, sempre foi a opção, né? Uhum. E só que o que acontece?
tinha vários programas na AOL, né? Tinha o AIM, que era o AOL Instant Messenger. Sim, lembra. E só que a UOL nunca se preocupou em desenvolver programa, então eles criaram essa maldita sala de bate-papo que você tá falando aí pra gente bater papo com gente que a gente nem conhece através de um navegador, em vez de usar um Instant Messenger. Sim. Exatamente. Porque não tinha um Instant Messenger ainda nessa época. Mas eu lembrei de uma coisa, eu perguntei dos sites pra você. Roberto, você não falou qual que era o site que você acessava. Então, eu não lembro assim, eu lembro assim, ó, eu lembro que houve uma época em que eu ficava procurando buscadores. Então, assim, eu tinha nos favoritos o KD, o Yahoo, isso, eu tinha um chamado Aonde. Tinha um Alta Vista. Depois de um tempo... Isso era o que eu ia falar. É que o Yahoo comprou o KD, né? Porque não tinha, a gente nem pensava no Google ainda. O Google tava nascendo, ia nascer ainda. Não tinha Google, né? E não era que nem hoje. O Google hoje é praticamente uma inteligência artificial, cara. É totalmente diferente. Não tinha Google, não tinha HTML5 e não tinha CSS, né? A gente fazia busca no Alta Vista com aquele maravilhoso CGI BIM, que era o sistema da página. E que eu ficava pensando, fez programação em CGI? Então, muito Fábio, eu ficava pensando, cara, como é que programa essas coisas? Que legal fazer um formulário funcionar, sabe? Eu ficava pagando um pau pra essas coisas, meu. Eu gostava muito. Você aprendeu né? a fazer um marquee no HTML e falou, eu sou o rei da informática, né? Eu acabei vendo que eu sou retardado pra programação, eu virei web designer, que eu programo coisas front-end, eu não faço back-end. Mas o mais interessante é que, assim, quem teve contato, que nem a gente, assim, teve esse tipo de contato com a internet nos idos desde 97, desse tempo aí, eu não posso falar por todo mundo, mas, assim, a gente desenvolveu um gosto pela área, né? Pela informática em si. Assim, você quer descobrir como funciona. E, assim, a gente falou do KD, né? O rapazinho do KD tinha um cara lá, um estagiário, que ficava cadastrando o site no banco de dados do KD pra você poder pesquisar. Não era igual ele não rastreava a internet que nem o Google faz. Não, ele não fazia isso. Então, assim, eu acho que eu li numa matéria, eles começaram com, sei lá, 1.000 e tantos sites e depois de alguns meses eles já tinham 200 mil no catálogo. E era mais ou menos assim. Então, você dependia da curadoria do cara que estava cadastrando, porque se ele não quisesse cadastrar, dane-se. E eu lembro que também na página do KD, na página dos buscadores, você tinha lá uma opção que você podia cadastrar um site que você tinha. E você via as categorias já na frente, né? Do que era. Exatamente, que também era uma atividade que acabou despertando interesse, pelo menos em mim, eu acredito que em vocês também, depois de um tempo. Você fica vendo site toda hora, você pensa, cara, será que eu não consigo ter o meu? Você já teve um site, Fabio? Eu já fiz algumas experiências, nada que nem vale a pena comentar o que eu lembre direito, mas sim. Vamos fazer joguinhos. Agora, a internet, vocês têm que entender o seguinte, a internet, a Web 1.0, era um bicho completamente diferente do que ela é hoje, né? O formato era outro. Não tinha Google e os sites de busca que tinha pra você saber o que existe, eles tinham essa precariedade que o Roberto acabou de descrever, né? Pra você saber de alguma coisa que acontecesse no mundo fora do Brasil, a sua única possibilidade era efetivamente o Alta Vista, que era o que a gente usava pra buscar as coisas e, assim, muitas vezes o resultado nem tinha relevância, mas era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Agora, é um problema, porque o que acontece? Da forma como a internet foi inicialmente instaurada aqui no Brasil, o pessoal sabia que não ia ter conteúdo para acessar, mas eles queriam vender a internet. Então a internet era uma coisa baseada em portal, né? Todo mundo tinha um portal, né? O portal da UOL, o portal do Terra, o portal do IG. E você ia lá e supostamente tudo que você precisava saber que existe estava dentro daqueles portais malditos, que era um conteúdo direcionado por alguém para você que pode ou não ser relevante aos seus interesses. A internet era só isso e não tinha mais nada. E vocês lembram quando vocês começaram a usar e-mail, por exemplo? Qual era o primeiro e-mail que vocês tiveram ou não? O primeiro e-mail vai ser difícil. Eu lembro que eu tive... Não tô falando assim do seu e-mail, mas eu tive um e-mail do Zipmail, que era... Quem fazia propaganda, eu lembro até hoje de um outdoor na Avenida Francisco Morato, que era a Luana Piovani. Só que antes desse e-mail do Zipmail... Eu acho que eu tive um outro, agora só não me recordo. Você tinha o Giovanni32@hotmail. Isso. Nossa! Tinha esse, daí depois eu fiz o Zipmail. Lembra quando o Hotmail não era da Microsoft? Nossa, Lembro! Nossa, cara, é verdade! Meu Deus! Cara, caramba, mano. E o Ball era um dos melhores e dava 1 mega pra você receber e-mails.
1 mega. 1 mega. Você armazenar, né, e-mail, né? Sabe o que é isso, 1 mega, gente? Você aí que está assistindo 1 mega. O que é 1 mega de e-mail? Nada hoje. Bom, naquela época era opcional se o texto tinha formatação ou não, muitas vezes era texto cru, então 1 mega era coisa pra caramba mesmo. Era coisa pra caramba. Eu lembro que, assim, eu não lembro o e-mail que eu tive, nem nada, mas, assim, o que eu lembro é que algumas pessoas carregam, inclusive, isso até hoje, eram o nome do e-mail. Por exemplo, o Giovanni era Giovanni32, né? @ qualquer coisa. Tem gente que carrega até hoje, sei lá, Fabi, não sei o que, Fabizinha, @ não sei o que. Porra, no e-mail de trabalho não dá pra usar isso. Pois bem, é que foi... Usa. Então, houve uma época, gente, que a internet não existia compromisso algum. Aquilo lá era literalmente, sei lá, qualquer coisa. Então, você criava e-mails aleatórios mesmo. O e-mail, o próprio portal que você fazia sugeria o nome. Você colocava Giovanni, já tem. Porque pode ser Giovanni 32, Giovanni 61, Giovanni @cifrão, sei lá. Tudo bem, isso eles fazem até hoje, mas assim, na ânsia de você ser criativa, algumas pessoas optavam por nomes esdrúxulos que carregam até hoje e, sei lá, e colocam no currículo. Coloca pra no receber currículo, propostas de trabalho. Muito bom. Assim, a gente até falou dos sites, assim, mas assim, umas coisas que a gente fazia, tá? Pra conectar coisas que a gente fazia pra conectar, não. Coisas que a gente fazia quando conectava na internet, né? A gente primeiro marcava uma hora com os amigos, né? Então, pessoal, a gente vai conectar às 9 aí, beleza? Beleza. Não, você inclusive ligava no telefone fixo do teu amigo. Parecia uma gangue, né? À tarde, e aí combinava, beleza, demorou, vamos conectar. E a gente se fala no ICQ, que o ICQ, pra você que não tá entendendo o que é ICQ, imagina o WhatsApp no computador. Pois, tem o WhatsApp no computador, só que era uma coisa muito melhor que o WhatsApp, não é, Fabio? Graças à maldita Microsoft, a gente teve uma regressão tecnológica imensa nesse negócio de Instant Messenger, quando eles resolveram impor, né, com Windows XP, o MSN. Exatamente. Porque o ICQ, ele era um software muito mais avançado do que o MSN, com muito mais recurso. O instalador era mais leve, ele carregava mais leve, tinha um monte de coisa nele pra usar, um monte de configuração, um monte de personalização, e de repente vem aquele lixo cinza, sem nada, que era terrível, demorava pra carregar, o processador ficava lá, o HD lendo pra caramba, e aí você entrava, esse aqui é melhor, eu consigo mandar mensagem batendo Enter, eu não preciso clicar em Send. Depois eu senti falta do ICQ, porque o MSN ele veio realmente igual abaixo, né? Mas você abraçou ele com força na época, porque tava na moda. Porque todo mundo migrou e não tinha... Cara, você entrava no ICQ, não tinha praticamente ninguém. Porque, tanto é que o ICQ me marcou... Giovanni, ICQ, Win... 825-5544. Muito bem. Só que tem uma coisa que eu queria falar, que antes do ICQ, mas acho que pouco tempo antes, não sei se foi muito ou pouco, tinha o Mirk, que é um software que ele é bem... Tem um design meio confuso, assim. Rudimentar. Rudimentar. O Mirk é de antes do HTML, ele também é uma interface de texto. Isso. Exatamente. E aí o pessoal entrava lá pra falar, e é no mundo todo. Só que tem gente que até hoje usa o Mirk pra matar, assim, pessoas que tem saudades dessa época, né? Mas é gente que simplesmente nunca parou de usar. Não é por saudosismo, tem gente que simplesmente nunca parou de usar. É útil pra muitas coisas. Não era militar esse Mirk não, cara? Não tem alguma coisa militar no meio, será? O eu não vou militar. Nem arriscar opinar porque já não é do meu tempo, vem de antes. Eu desconfio, eu não sei, passou pela minha cabeça agora, né? Mas aí foi, né, galera? Ficou MSN e foi, e hoje a gente tá aí com o Skype, que eu não gosto muito, né? O Skype virou uma... a gente usou o ICQ por um bom tempo. E beleza, o ICQ era o que a gente tinha para se comunicar. Então a atividade básica na internet era isso, conectar. Você já abria o ICQ e abria o KD e sei lá, ou abria o UOL ou algum desses portais. Eu lembro que eu usei bastante bate-papo do UOL por motivos alheios. Você tinha aquele frio na barriga, né? Que você colocava seu nick e entrava na sala. Deixa eu ver quem tá na sala, espiava, né? A sala primeiro, pra depois Eu não tinha frio na barriga, não, mas assim, era uma coisa que, assim, pra você ter uma ideia de como a internet tinha pouca atividade não, mas assim, era uma coisa de descoberta, né? E não tinha ainda todo esse monte de coisa que a gente pode fazer hoje, tipo gravar um podcast. E então, a gente conectava no bate-papo do UOL simplesmente porque lá tinha milhares de categorias, então você poderia falar com
pessoas de outras cidades, entrar em salas, né, enfim, por idade. Sem ver as fotos das pessoas, não tinha como ver foto. Não, Era não tinha negócio foto. no escuro mesmo. Não tinha foto, não tinha nada, e você ficava lá numa sala com um monte de gente mandando mensagem ao mesmo tempo e falando besteira pra caramba e fazendo basicamente nada. Perdia o tempo na internet fazendo isso. Produtividade zero. Zero. Era até meio chato, ser bem sincero, depois ficava chato, cara. Eu nunca vi o apelo de bate-papo, mas é porque eu tenho essa personalidade misantrópica, eu não queria falar com ninguém, eu queria que todo mundo morresse de câncer. Então o tempo que eu passava na internet era pesquisando as soluções que tinham, se é que tinham, porque eu ainda não conhecia, pra fazer produção musical. O que existe de software, o que tem de programa, como é que eu faço pra conseguir. E também era um desafio, Não conseguia né, nada também, porque o Alta Vista não ajudava, mas uma coisinha ou outra que a gente eventualmente usou, a gente descobriu pesquisando na internet. Você falou negócio de música agora, lembrei que assim, pra gente poder... Como é que o pessoal desce música hoje? É super fácil. Agora, naquela época, começaram a surgir programas aí, logo após aí, o MSN, que era o Kazaa. O primeiro foi o Napster. O Napster que depois. Depois veio o Kazaa, tinha um outro que eu não gostava, que era Lemon. Era um limão o símbolo dele, cara. Limeware, que Limeware, era tipo um vírus. LimeWire. Esse era medonho, exatamente. cara. Eu gostava muito do Emule. O Emule, pra mim, era um dos melhores que tinha, porque você descia as coisas e ele era muito legal. Depois, infelizmente, como a maioria das coisas foi caindo, né? Mas era... Pra música eu sempre achei que o SoulSeek encontrava coisas mais interessantes do que o Emule. Isso, era um fantasminha piscando. Não, era um passarinho azul. Eu tenho ele instalado até hoje, é bom pra você encontrar... Passarinho? O SoulSeek ele é muito bom pra você encontrar a versão instrumental de tracks eletrônicas pra fazer remixes, esse tipo de coisa. Ah, interessante. Fábio, só agora que você fala. Muito bom. Eu comecei usando o Napster. E até, inclusive, quando eu descobri... Eu não lembro como, não sei quem me falou. Obviamente, alguém me falou, né? E quando eu descobri, assim, que você batia o nome de uma música e começava a baixar a música e você dava um play e tocava a música, você fala, cara, eu posso pegar o que eu quiser aqui, né? Foi, tipo, o começo, pelo menos pra mim, assim, o começo de ver, assim, que a internet podia me possibilitar praticamente tudo, assim. YouTube era um sonho. Era um sonho. Não, o YouTube nem não existia. Como é que era pra descer assim, vídeo? Descia que nesses programas, né? Vídeo era real mídia, né? Aquela coisa medonha Nossa, era muito chato. Real Player. Nossa. Era horrível. Os vídeos de 32 kbps. Meu Nossa Deus. senhora, cara, a resolução, você não conseguia enxergar o que tava no vídeo, mas você se divertia pra caramba. Nossa, baixei um vídeo, que coisa maravilhosa. Mas eu lembro que, assim, quando eu descobri o Napster, eu baixava as musiquinhas e aí eu percebi como que o Napster funcionava. Ele compartilhava as pastas de música dos outros comigo e as minhas com os outros. Sim. Era mais ou menos isso que como que funcionava. Genial pra época. Assim que você abriu o programa, o seu upstream acabava imediatamente, né? Exatamente, ele derrubava, tinha que tomar cuidado, tinha que abrir só pra fazer o download mesmo e depois não fazer mais nada. E eu lembro que eu comecei uma atividade ilícita que era ripar CD. Então a gente colocava Em o MP3 CDzinho ou em lá. WMA? Ah, agora você me pegou. Acho que, putz, não lembro. Acho que é WMA primeiro, não sei. Você tava Agora usando me o pegou. Windows Media Player pra fazer isso? Não, eu fiquei sabendo que o Windows Media Player fazia isso muito tempo depois. Usava Então não era programinhas WMA. aleatórios. Desculpa a minha ignorância. Ripar CD, o que é exatamente, Beto? Você põe o CD e transforma as músicas do CD em arquivos dentro do seu computador. Pra você escutar. Eu falei, quem não fez isso, né? Isso pra MP3. Então, existia esse termo aí, jovem. Ripar CD. O Windows Media depois de um Player tempo, fazia. ripar DVD. E era uma das atividades que a gente fazia nessa época aí, né? Além de, Sim. enfim, dentre outras coisas. E não dava pra descer jogos. Até dava, mas só os malditos faziam em WMA. Primeiro que dava pra colocar proteção pra quem baixasse e não conseguia ouvir, porque não é o computador de origem de onde foi feito o arquivo, e depois que a Isso, qualidade copyright. do som dele era sempre pior que a do MP3. Sim, sempre. Tinha um E lance que- que o arquivo era maior ou não? Também, não, é ineficiente, né? Coisa da Microsoft, não tem nem o que falar, é lixo. E assim, o que vocês usavam pra ouvir música no computador? Qual era o programinha? Na maior parte do tempo, o Winamp. O Winamp, Winamp. E depois que eu descobri a shoutcast.com, então, aí só o Winamp mesmo, né? O Winamp era top mesmo, cara, era muito bom. Ô, Fábio, você tá falando shoutcast.com? É aquele site de rádios? Sim. Até porque Exatamente. pelo Winamp você Isso. transmitia pra lá, você fazia a sua própria rádio.
Exatamente. Ah, não sabia disso, eu só ouvia no computador. Nossa, eu tinha um computador, eu vou falar pra vocês. O Winamp era um player de música, né? Cara, eu tinha um computador que rodava mal o Winamp, tinha dificuldade pra rodar, acho que era o 486, cara. Sim, era o 486, mas aí por quê? Você tem um formato de compactação MP3 pra rodar num processador do que? 66 MHz? Era 50. Né? Cara, que o mais computador que você quer? se peidava, dava uns pau pra tocar, mas eu tava Você usando. conseguia fazer ele tocar mais ou menos quando você baixava manualmente a taxa de amostragem do Winamp pra 22 kHz, não sei se você lembra. Não aí lembro, ele rodava bem. Mas isso não era uma coisa que me frustrava, Fábio. Sim. E além disso, galera, o Winamp, o player que a gente adorava, ele tinha uma possibilidade incrível de você trocar a skin dele. Então você conseguia mudar o layout, baixando arquivinhos da internet e na pluginzinhos verdade, instalando além de ser uma nele. perfumaria, era uma bobagem, né? Porque a skin era o Winamp 3, já não era o Winamp 2. E ele, em termos de performance, ele era muito inferior. Ele requeria um computador de ponta pra rodar direito. Tanto não fez sucesso, que até hoje as versões modernas do Winamp, elas imitam o Winamp 2 e não o 3. O 3 foi um fracasso absoluto. Ele foi decaindo aos poucos, né? Foi indo, foi, né? E assim, dessa parte da internet lá dos anos 90, depois pra 2000 ali teve, assim, algumas mudanças que foram... Porque assim, depois foi virando torrent, saiu dessa parte do emule e tal, aí foi degringolando, né, meu? O torrent é o torrent. Hoje em dia Eu sinto falta do emule, cara. Eu sinto falta do emule, cara. Sinto mesmo. Não. Pra mim, eu nem penso assim em usar o emule pra alguma coisa assim atualmente. Eu preciso de um programa XYZ. Não, mano, eu não uso mais, mas é que eu sentia falta, eu gostava de pesquisar e colocar pra descer nele, cara. Não, mas você tá sentindo falta da época. Quando você era jovem, tinha saúde. Tinha saúde? Em termos de você efetivamente conseguir baixar coisas que você quer ou precisa, né, e conseguir achar com eficiência e desenvoltura, o torrent continua sendo melhor. E se eu tenho que dizer que eu sinto saudade de alguma coisa, era do tempo que o The Pirate Bay trabalhava na sua plenitude, antes dele ter sido arregaçado 1 milhão de vezes e agora tá trabalhando com o que sobrou da base de dados dele. Verdade, faz falta também. Não podemos ser hipócritas e falar que não, mas é foda, faz falta. Faz muita falta, ele funcionava muito bem. Ele, por um tempo, assim, reinou, né, cara? Eu lembro que, assim, falava de torrent, era The Pirate Bay e já era. Nem pensava em outro site. É que depois de um tempo, ele tomou bordoada pra caramba, foi ficando zoado. E aí foi surgindo alternativas, assim, mas pra baixar coisa mesmo, depois que morreu o Emule, depois que morreu o Napster, enfim. Tinha um outro que chamava Kazaa, né? Kazaa e depois o Kazaa Lite. Kazaa Lite, cara... Que existe até hoje, na verdade, o nome, pelo menos, naquela suíte de codecs pra Windows, né? Que é o K-Lite. Nossa, vem do nome Kazaa Lite. Sério? Eu não sabia disso. Poxa, eu não sabia não. O Fábio deve lembrar disso, agora só um fato curioso da época, né? Ali, final de 99, 98, 99, tinham lançado um programa que usava o seu computador para ajudar a processar, para ajudar a achar contatos espaciais alienígenas, digamos assim, que era o SET. Lembra disso, Fábio? Eu lembro que você comentou isso comigo, mas eu nunca tive interesse nem de ver que cara isso tinha. Era um negócio que ele ficava usando o seu processador, já tinha isso, ele processava uma parte no seu computador e depois mandava de volta. Aí eles ficaram um tempo, agora esse projeto parou. É estranho, parou porque aconteceu alguma coisa, não sei o que foi. Eu sei o que aconteceu, o pessoal descobriu que passou 20 anos perdendo tempo a troco de nada. Vai saber, eu não sei. Possível. É possível. É possível também. Vocês lembram? Eu lembro assim que os sites teve uma época, cara, que bom, pessoal, tem uma tecnologia chamada Flash. Nossa. Depois você pesquisa aí. Eu trabalhei em Flash. Vamos começar do começo. Existia uma tecnologia chamada Macromedia Flash. Prossiga. Isso. Exatamente, que tinha inclusive o pacote, né? Que vinha o Dreamweaver, o Flash e um monte de coisa. Eu só quero fazer um adendo ali. O Flash, ele não era ruim. Ele é bom. Ele é uma bosta. Não, ele é bom pra animar até hoje. Só que, infelizmente, né, ele ficou perigoso de se usar. Mas continue o que você estava falando, Roberto. Enfim, era uma bosta. Sim, um lixo absoluto. Só que assim, bom, pra você entender o que era, era um programa, era uma tecnologia pra fazer animação, ok? Efeitos, então, os caras faziam animações com essa tecnologia.
E chegou num dado momento da internet que, assim, todos os sites eram em flash, todos. Então, assim, quando finalmente a internet começou a ficar um pouquinho mais rápida, em termos de infraestrutura, enfim, quando chegou o ADSL, por exemplo, a gente não precisava mais ficar discando lá um número para uma operadora, a gente estava conectado sempre, né, na internet, com o modemzinho lá. Os caras começaram a fazer esses sites malditos que demorava 4 dias pra abrir, porque era muito carregado, porque tinha que carregar uma animação. Era praticamente um trailer você abrir um site. Mas de que ano que você tá dizendo isso daí, mais ou menos? Você lembra? Putz, aí você me pegou. Eu não vou lembrar o ano, porque mas assim, eu lembro que teve isso. Porque assim, ó, em 2001, eu lembro que eu acabei fazendo site, não inteiro em Flash, mas eu fiz sites pra Ford e pra Land Rover que tinha apresentaçãozinha em Flash. A gente usava pra fazer a apresentação, que era a moda. O site abria um banner, assim, ocupando retangularmente a tela, e você fazia uma animaçãozinha acontecer e fechava, né? Depois de um tempo, lá pra 2005, eu acho, entrou uma empresa americana na parada chamada Too Advanced. Que esse cara, que é o Eric Jordan, ele fazia umas animações em Flash de destruir, mas eram sites, assim, lindos, assim. Sim, que era iCandy e não prestava pra nada, ok. Não, o site não servia pra nada, era só animação. Não, mas era assim, era bem feito, era bem programado, era funcional pra caramba, tinha muita coisa, só que era da época, né, porque agora veio o HTML, como que é o HTML agora? Isso, exatamente. Pra você ter uma ideia de como era virulento essa desgraça desse Flash aí, pra vocês terem uma ideia, antes do HTML5 vir salvar a nossa vida, até quando você subia um vídeo pro YouTube... No YouTube ele era armazenado em SWF. Você assistia Flash pelo YouTube até ter o HTML5. E aí era uma tragédia. Para sistema operacional que tinha dificuldade de lidar com Flash, que nem macOS, A62? Olha, você arregaçava o processador para ver qualquer coisa. Era meio nesse ponto, pontos flutuantes para esses processadores era um inferno. Mas eu lembro, Giovanni, que como você já estava trabalhando até assim, meio que você então na área, então você já sabia de algumas coisas que já estavam acontecendo. E eu lembro que a gente eventualmente estava na sua casa assim, não, chega aí, vamos ver, dá uma olhada nesse site aqui. Aí, mano, a gente tava no escritório, você apagava todas as luzes, deixava só o monitor aceso, colocava o som ligado naquele receiver antigo que você tinha e a gente ficava assistindo o site abrir, cara. Tá zoando. Você não lembra disso, cara? Não, eu lembro. Inclusive, acho que era da Too Advanced de alguns trabalhos. Eu fiz faculdade do ano 2000 a 2005. Eu tive que fazer alguns trabalhos que envolviam animação. Então, eu usei o Flash para fazer um site que era um cara que fazia exposição de lâmpadas, né? E eu fiz as animações foram possíveis em Flash. Ficou legal pra caramba, porque era em Flash, dava pra fazer um negócio legal. E também a gente teve que fazer o nosso TCC eu fazia as animações no Flash. O Flash, ele ainda é usado para fazer animação mesmo. Não tô falando assim, pra site, quer fazer um vídeo, você pode usar o Flash para animar quadro a quadro, é legal fazer. Você faz ele. E a gente fez um trabalho falando do Steve Carell lá, que é o criador da Alice no País das Maravilhas. A gente fez um trabalho em Macromedia Director, já era Adobe Director. Não, correção. Fábio, me corrige aí, tô falando merda. Director você tá fazendo Shockwave, então. Eu fiz um Director, só que eu mestrava com Flash. Porque eu tinha que fazer as animações e a programação era no Director, né? Porque o Director era ideal para fazer multimídia. E os multimídias na época eram em CDs. Você tinha que gravar em CDs, cara, e dava um trabalhão, mas era super prazeroso fazer. Eu tinha a impressão que eu ia terminar de fazer a faculdade e depois eu ia ficar rico, né? Aí você descobriu que você tava no Brasil e depois? Você entendeu? Pois é. Você podia ter sido, sei lá, advogado, mas não vem ao caso. Pra fechar esse assunto, só pra falar uma coisa. Eu olhava a Too Advanced, o Aderbauer.de, que é lá da Alemanha, eu chorava sangue vendo aqueles trabalhos tão bem feitos, falava, mano, que legal. Aí eu olhava o escritório dos caras, mano, era aquela ambiente tudo de vidro, com sinuca, cara, puta, mano. Só que assim, Giovanni, uma página em Flash é Style over Substance, então sinto muito, você não perdeu nada de não ter ingressado nisso. Porque você abria um site em Flash, você via o site abrindo, todo aquele monte de animação, aí você fechava o navegador e ia para outro site. Não, mas só que tinha, que assim, naquela época, 2005 para frente, tinha sites que eles eram todos feitos em Flash. E os sites que eram bem feitinhos ficavam legal de navegar. Inclusive eu lembro que o Shopping Morumbi, uma empresa paulista chamada Graphic Construct, é o nome, era um site assim que ficou bem feito, do Shopping Morumbi com fundo.
era dificílimo de fazer, tá? Uma programação Muito. só pra quem realmente manjasse de fazer umas programações daquela. Eu admirava, né? Mas graças a Deus o HTML5 veio, eu não sei fazer animação no HTML5. Mas deve ser Mas faz milagre com HTML5. Mas Bom, enfim, aí existiu a gente passou por essa moda, né? Eu vou te dizer pra que o Flash prestava. O Flash prestava pra fazer as animações do Rock Alfredo, o show. Pra isso. O Roberto não vai saber e o Giovanni não lembra porque ele não lembra de nada. Prossiga. Eu conheço isso? Cara, Sim. eu vou ter que pesquisar isso. Bom, enfim. Porra. Não vou colocar na descrição, pesquisem. Também Happy Tree Friends. Rap Tree Friends, eu lembro. Eu entrei em contato com ele, sabia? Eu mandei uma mensagem e falei, poxa, eu acho tão legal essas animações, como é que vocês fazem? Eu perguntei, né? E eles me responderam super simpático, né? Não, a gente pega, desenha no papel, depois passa aí, faz no Flash animação. Eu falei, nossa, cara, que legal. Nossa, poxa, eu acho super legal quando vocês fazem o bicho ficar pendurado no galho da árvore pelo olho, né? Cara, é sensacional, cara, é legal. Porque os bichos todos nariz de coração, era nariz de coração e sempre morriam de uma forma terrível, assim, cara. Meu Deus. Sempre trágico, cara. Explodia a cabeça, cortava braço, credo. Bom, a gente já pode começar a citar sites da época, ó. Rap Tree Friends foi um deles aí. Cifras Club começou bem antigo. Cifra Club, eu acho que também. 96. Qual que é aquele da Havaiana de Pau? Esse é os Irmãos Piologo. Então, desde 2005 na parada aí, ou antes, sei lá. Esses caras estão há muito tempo. Fazem Flash. Tinha um chamado Mortadela. O Mortadela começou em 95. Companhia do Salame. Companhia do Salame, que o Fábio me mandou um vídeo esses dias. E o seu saudoso professor Valério colocou lá o Mortadela na lousa, eu lembro. O pessoal acessar. Uau. Que legal. Não é meu esse professor, mas Não, é do Fábio. Não, foi o desgraçado que ficou com o nosso CD do Dance J. Era o 2. Cara, ele acabou, porra, que desgraçado, né, cara? Porra. Coitado do cara, sei lá. Não, é que a gente esqueceu. tava fazendo umas musiquinhas legais no Decide, era super legal, assim, né? E ele ficou com o CD, cara, a gente foi burro de levar pra ele, cara. O professor você confia, cara, é assim mesmo, tem que confiar. Aí o que mais que tinha, cara? Eu lembro que assim, esse lance de baixar apps na App Store, que nem a gente tem hoje, Play Store, e você vai lá, escolhe um app, um joguinho, velho, cara, era super downloads, cara. Era um site que você entrava e... Super Downloads é coisa nova. Na nossa época, na minha época e na do Giovanni era 2Cows. Calls, caramba, Download.com, que virou Cinet, que existe até hoje. Nossa. Eu sei que... Pra mim, coisa nova é o Baixa Aqui. Pra mim, Baixa Aqui é muito recente, assim, é Baixa Aqui, né? Tipo, baixe aqui a morte do seu computador, né? Hoje em dia. Vem aquele instalador chato sempre, cara, que saco. Aquilo arregaça o seu computador imediatamente. Eu não uso. Toda vez que alguém instala alguma coisa pelo Baixa Aqui, é imediato. Você não salva o computador. Você formata ele. Nem perde tempo. Mas vocês têm que lembrar, também tinha o Banana Games, que tinha... O pessoal acessava muito joguinho online naquela época. Jogo em Flash, né? Jogo em Flash. Por falar em Flash, já que a gente tá falando de Flash, quem começou a carreira no Flash foi a Pop Games, né? Tipo, Bejeweled, que fez sucesso internacional em todas as plataformas, começou em Flash. Eu não gostava de jogo em Flash, mas tudo bem. Cara, Flash era uma bosta pra qualquer coisa. Sim. Enfim. É que o gráfico não era legal, né? Eu até coloquei ali na pauta que eu lembro de um site que se chamava Trama Virtual, cara. Sim. Que nem é tão antigo, mas assim... Quer dizer, é antigo, né? Tudo aqui é antigo. A gente é antigo. Mas eu lembro que, assim, esse site, cara, você poderia... Se você tivesse uma bandinha, você poderia gravar uma musiquinha, cria seu usuário lá, e você podia montar um disco, colocar uma capa, você poderia... aí você sobe o MP3 da musiquinha que você gravou. Era tipo cara, o MySpace Tupiniquim. Vocês exatamente, tem que lembrar de um... a gente tinha a possibilidade de fazer site também. Quem quisesse ter um sitezinho na internet podia usar os GeoCities pra colocar online. E tinha também o brasileiro, que era aquele... Sim, que eu fiz depois, no HPG. HPG. Eu assim, com pesar eu falo... que eu lembro que a gente tava... Eu tava na casa do Alan, a gente começou a fazer um site de músicas, de bandas. Infelizmente não continuamos, aí o Cifras apareceu já e... Você tá entendendo? Todo mundo tem a história de que inventou alguma coisa antes dela ser inventada. No GeoCities você tinha feito o site da It's OK. Eu fiz um som, eu desenhei um som quadro a quadro no Photoshop ou foi num outro programa? No Paintbrush, cara. Eu adorava desenhar pixelado, tá ligado? E fazer aquela animação, eu adorava fazer isso. Eu acho muito prazeroso, na real. Olha, é muito prazeroso. Os pixels deviam ficar maiores de novo. Muito prazeroso, viu? Comendo aí. Eu tô sabendo.
A sua tela que tem resolução demais, se ela tivesse menos resolução, os pixels seriam automaticamente maiores. 640 Eu não sei se você sabe disso. Sim, 640 por 480, era maravilhoso. E aí, galera, bom, já vamos pulando aí pra parte de... Falando de sites que a gente acessava, vamos pular já pras redes sociais, as primeiras interações de rede social virtual que a gente teve. Era outra coisa que eu ia falar agora que você mencionou, né? A internet era muito diferente do que é hoje, justamente porque não tinha rede social, né? No começo, a melhor forma que você tinha de se expor numa plataforma era fazer um blog, no Blogger, que depois foi adquirido pelo Google. Então, e o que o pessoal usava muito naquela época? Era o Fotolog e o Flogão, era negócio de foto, que hoje o Instagram engole, né? É porque assim, imagina você ter um Instagram, só que não tem nada, não existe celular, não existe smartphone. Então só você uma coisa, tem ó, celular de hoje equivale a 300 computadores que você tinha junto naquela época, sabe? Era Enfim. uma coisa muito mais rudimentar. A única coisa que tinha de blog na época que eu me lembro no começo era Blogger e Blogspot. Blogspot eu lembro. É isso mesmo. Blogspot eu lembro. Antes disso era você fazer um sitezinho seu e hospedar em Geocities, HPG, Kitnet, esses... Kitnet também? Tinha um que era .kit.net, uma coisa Isso, assim. é Isso mesmo. E aí essa era a chance que você tinha de expor as suas ideias para o mundo. E aí veio esses negócios de foto e de blog, então você poderia escrever coisas num blog seu lá nesses bloggers da vida aí, ou você tinha o Fotolog, que era para você postar fotos da galerinha. Só que assim, era uma época que não existia o smartphone, então você não tinha essa facilidade de tirar fotos, né? Até tinha aquelas câmeras digitais, mas sempre rolava aquela coisa, você tira as fotos com a câmera quando você vai na festinha do seu amigo, aí você volta para casa, pluga ela no computador, descarrega as fotos, escolhe, a foto que você quer publicar lá, joga no Flogão ou no Fotolog e fica lá pro mundo ver e para as pessoas curtirem, assim. Então esse, pelo menos na nossa experiência, foi o primeiro tipo de rede social virtual que a gente teve, né? Eu nunca usei. Eu nunca tive coragem de publicar fotos minhas assim. Eu até usei um pouquinho, mas pra quê, né? Besteira que eu fiz. Não, então, eu tinha um receio... Olha que besteira, cara. Eu tinha um receio de que assim, porra, eu vou colocar foto minha pra todo mundo aí, cara. Nem sei o que vai acontecer com isso, cara. E aí, depois de um tempo, eu tive Instagram. Então, tipo, não adiantou muito, né? A gente acabou entrando de cabeça no admirável mundo novo, querendo ou não, né? Porque a realidade orwelliana, ela é inevitável. Mas eis que o Google, então, em determinada altura do campeonato, determinou que esse negócio de fórum tava ficando uma coisa muito pop e as pessoas gostavam de interagir entre elas mesmas, e aí, de repente, do nada apareceu o senhor Orkut. Nossa. 2004. Certo? 2004, é o mesmo ano do Facebook. O Orkut, quando apareceu, você precisava ter convite pra entrar. Assim Verdade. como o Gmail. Você não entrava na hora Nossa. que você queria. Alguém tinha que te convidar pra você entrar. O Gmail eu fiz em 2005, eu falei, nossa, eu tô entrando num mundo novo de e-mail, cara. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o Gmail veio assim, ó. A gente tinha e-mails com 10 MB de espaço para guardar e-mail. O Gmail, ele começou com 1 GB. Nossa. Eu não acreditava. com Eu 1000 era megas. completamente cético quando ele apareceu. Porque eu pensava assim, peraí. Um serviço que não quer se expandir porque você precisa de convite de alguém pra entrar. Você não pode simplesmente chegar lá e criar uma conta. Aí ele te dá 1 GB, que era metade do espaço que você tinha no HD dentro da sua casa, né? Sim. Do seu computador. E aí, o e-mail ainda por cima era grátis, você não tinha que pagar pelo e-mail. Isso não era uma coisa convencional. O e-mail que você tinha do seu provedor de acesso, você pagava por ele. Exatamente. Como essa empresa vai falir em 1 mês, né? Eu fiz o meu e-mail... E por um tempo não distribuí ele pra ninguém, porque eu não imaginava que aquilo fosse pra frente. Mal sabia eu, né? Burro pra caramba. Eu entrei quem me mandou o convite foi o Giovanni. Eu? Legal. Foi você que me mandou o convite. Eu tive que fazer um backup do meu... Eu fiz um backup pra Outlook uma vez do meu Gmail e eu continuo até hoje com o meu igual, cara. De 2005 tá aqui até hoje. Quantos anos já faz? 10? 20, 15 anos. 15 anos. Eu lembro que assim... Eu não tive esse receio, Fábio. Eu olhei assim, cara... Assim, eu fui... Eles me pegaram, assim como eles pegaram todo mundo, né? Pelo encanto da exclusividade. Então você fala, porra, só quem tem convite... Da hora, eu recebi um convite, vou usar, que maneiro, cara. E assim, falando em termos de layout, era um e-mail muito bom, cara. Ele era muito super limpo, clean, cara. aquele visual Google, né? Eu gostava Isso. disso também.
Quando você abriu o e-mail do Terra, tinha Não tinha milhão propaganda. de coisas. Não tinha Sacou? propaganda junto, entendeu? Fora aquele tom de laranja horrível, né? Tinha mais 1 milhão de coisas. E eu lembro que, assim, o Gmail ele arregaçou. Eu falei, eu quero isso aqui pra sempre, que coisa maravilhosa. E, assim, tinha um lance muito legal que eu achava demais, assim, que era 1 GB e aumentando. Não era só pra sempre. 1 ele giga. tinha um counterzinho que ia subindo, né? Cara, é muito pira isso, cara. O Google realmente ele é uma viagem. É muito louco, cara. Os caras mandaram bem no marketing, né, cara? Porque no final do dia é só um e-mail, né, cara? Então... Basicamente. Então, mas o que acontece? É o que vocês estavam falando. A operadora de telefonia aqui no Brasil, os caras não têm noção de porcaria nenhuma que diria design. Então, aqueles e-mail horrível que tem propaganda dentro do e-mail, banner, o cacete A4. E os que ficaram mais bonitinho, tipo Globo.com, é porque justamente tá usando a interface do Gmail. Sim. Então, aqui a gente não criou nada. O Roberto comentou do Terra, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente contratava um cara para ajudar a gente na programação, que ele trabalhava no Terra. E ele contou uma vez, lá isso em 2000, 99, 2000, ele contou que quando tinha invasão no portal, tocava uma luz vermelha piscava, soava um alarme e os caras vinham correndo de gravatinha para tentar barrar o invasor nas estruturas. Eu achei engraçado porque fragilidade, hein? Olha só, cara, e acendia uma luz vermelha. Tocava um alarme e os caras vinham correndo desesperado pra barrar a invasão, cara. Naquela época, interessante. Assim, né? Interessante. Tinha um monitoramento, pelo menos, né, cara? Sim. Porque a maioria das empresas ficava sabendo 6 meses depois que tinha sido invadida. Pô, e vocês sabiam que tinha um Orkut na época, que era uma rede social que era por comunidades, era um pouco diferente, mas era muito legal. Só que um brasileiro, uma novidade para vocês, tá? Não é oficial do Google, mas um brasileiro, uma equipe brasileira, relançou uma rede social chamada Orkut igual. E a gente vai poder usar igual ao Orkut. É o Orkut, eles falam, não é do Google, tá? A gente tá fazendo porque somos fãs, a gente recriou para poder usar. E vai ter até os joguinhos que tinha dentro. Então eu convido vocês depois pra gente entrar junto pra testar. Quem sabe falar aí. Eu ouvi a respeito disso, eu vi alguma coisa na internet, porque eu também não sei direito, mas eu vi alguma coisa que ia ter uma versão premium do Twitter, assim, uma coisa paga. E aí os caras estavam tentando resgatar o Orkut, assim, como sendo uma coisa relevante e de graça, assim. Mas o Orkut realmente, assim, ele foi a primeira interação de rede social mesmo que eu tive, assim, que era um lugar, né? Sim, onde você também conseguia colocar um perfil seu com foto, coisas que você gosta. Aí tinha os lances das comunidades, né? Que você seguia comunidades, você poderia criar comunidades e seguir comunidades dos outros, né? Sim, é isso mesmo. Eu só não lembro como que era a interação, assim, de votar, dava coração. Se você colocava uma foto, dava coraçãozinho, diamante, um negócio assim, não era? Não, era coraçãozinho e gelinho, né? Que era cool. Só que eu lembro, Giovanni, que uma vez a gente tava falando a respeito disso de alguma forma, e aí alguma menina te deu um gelinho, tá ligado? E aí você, porra, que sacanagem, ela me acha frio. Giovanarão, né? Ela te acha legal, cara. Esse termo do Fábio é uma merda, hein? Giovanarão. Tipo, eu sou uma categoria, né? Eu sei. Bom, enfim, foi uma das primeiras interações, assim, que a gente teve com rede social e foi uma explosão do cacete, né? Todo mundo tinha pra tudo quanto é lado. O Orkut é o nome do criador, né? Eu gostava bastante do Orkut porque era útil, você encontrava informação lá, você achava coisa, tipo, você precisava de ajuda com alguma coisa, tinha até suporte técnico, aquelas comunidades lá tinham de tudo, então você descobria coisa, você achava até link pra programa pirata, você achava tudo lá, era fantástico. Sim. A gente não comentou um fórum que existe até hoje, que é o Reddit, né? Que ele é antigo da década de 90, cara. Ele... Fazia ideia. Ele sempre foi difícil de usar desde aquela época. Então... Não, é que é um esquema de fórum. Ele é meio cruel, assim. É fórum, quer dizer, ele pode até ser antigo, mas por aqui não teve notoriedade por muito tempo. Na minha vista ainda é uma coisa moderna, então... Sim. Fábio, ele é bem interessante, tá? Vale a pena usar, cara. Eu tô usando mais agora pra estudar umas coisas aí, né?
Aí da época, gente, eu lembro, assim, aí o Fabio até comentou o MySpace, né, Fabio? Como que é? Você lembra do MySpace, como que era? Porque eu nem cheguei a usar, cara. Então, usei muito pouco. O MySpace era super rudimentar, né? Você criava lá sua bandinha, ou seu projeto, seja lá o que for, e colocava, sei lá, 6 músicas e acabou o seu espaço. Lembrando que em 2004 o doutor Mark Zuckerberg já estava aí trabalhando no Facebook, né? Bem, na dica cultural já sei o que eu vou deixar aí de sugestão. Eu cheguei a comentar, é o mesmo ano do Facebook, eu acho que inclusive o Facebook veio antes do Orkut, eu não lembro direito, mas assim... ele já estava sendo criado já. Ele era só não coisa de meses, assim. Não tinha tanta notoriedade, né? E o Facebook usou o mesmo esquema que o Google usou com relação ao Gmail de convite, né? No começo era só para faculdades, babá, e o bagulho foi tomando uma proporção, de repente liberou geral, e aí hoje você tem bilhões de pessoas nessa porcaria. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar no Facebook foi na faculdade, em 2007. Talvez um pouquinho antes, mas não tenho certeza. E assim... Eu não tenho certeza porque nunca me chamou a atenção. Já era muito moderno pro meu gosto e eu nunca me interessei. Eu gostava de... Eu não achava moderno, achava diferente só. Eu gostava de me cadastrar em tudo que era novo, assim. Tudo. Enfim, muitas coisas eu nem usei e algumas coisas eu usei por um tempo. Mas é que assim, era um lance de descoberta mesmo, né? Bom, galera, você que tá no YouTube... tá vendo um gatinho no lugar da minha imagem, porque por algum motivo alguma coisa aconteceu e a gente não vai resolver isso agora, né? Porque a gente já tá no finalzinho do programa e, bom, só para você saber, houve uma época em que a gente entrava na internet só por entrar, porque não tinha nada para fazer, mas era divertido estar conectado. E hoje é mais divertido não estar conectado, porque a gente fica muito tempo nessa rede mundial de computadores. Agradeço você que escutou até agora e vamos para as dicas culturais. Quem quer falar primeiro? Giovanni? Pode ser, eu falo. Rápido. Pessoal, quero recomendar. Bem, para vocês pegarem um pouco dessa época, eu tenho uma recomendação de um filme que se chama A Rede Social. É um filme de 2014, né? Você recorda o tempo do filme? Deixa eu confirmar o ano, mas eu sei que filme que é. Conta a história da criação do Facebook. Então é um filme... Nossa, não é possível. Pera aí, deixa eu só confirmar a data dele aqui, já tô olhando, só um minuto. De 2010. É um filme de 2010 que conta a criação do Facebook, como que o Mark Zuckerberg trabalhou naquela época, 2004 ali. É muito legal e aparece também o personagem, né, no filme, que é interpretado pelo Justin Timberlake, que é o criador do Napster. Então vale a pena assistir como é que era... Só deixa bem claro que isso é uma interpretação semi-fictícia, né? Não é exatamente todos os fatos, mas eu apoio essa sugestão porque esse filme tem trilha sonora do Nine Inch Nails, ou melhor, do Trent Reznor, mas lá no mesmo, então por essa razão assista esse filme. Muito bem, posso falar a minha? Por que não? Depois eu falo a minha. Demorou. Eu vou dar uma dica aí que também conta uma história, praticamente, é bem parecido com o que você deu de dica aí, Giovanni, que é um filme que se chama Piratas da Informática, cara. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme que conta a história da criação do PC, do computador pessoal. Conta, enfim, cada um conta a história como quiser, mas enfim, eles contam mais ou menos ali como que foi aquele começo de Bill Gates com Steve Jobs, aquela brigazinha deles ali, enfim, o Bill Gates querendo ferrar com todo mundo, o Steve Jobs querendo ferrar só com a IBM e, enfim... Chega a ser engraçado nessa rixa dos caras, né, cara? Era uma rixa isso legal. É super interessante, muito bom. É muito bom, cara. É um filminho legalzinho, é um filminho de 99, que é o melhor ano de filmes que já existiu, cara, na minha opinião. Eu vou assistir, que eu não vi, senhor Roberto. Assista, que é muito bom. Fabio, qual que é o teu? A minha dica cultural para essa semana, ela é em etapas, ela é a prestação. Não é nada que você vai imediatamente consumir e se tornar mais culto de imediato, mas é a primeira etapa para isso. Exclua o seu Facebook e o seu Instagram e delete os aplicativos dos seus dispositivos móveis e você vai ver que em pouco tempo você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante. Porque a internet, a só questão que você falou, porque a internet antigamente era pra gente fugir um pouco do mundo real. Hoje a gente quer fugir da internet pro mundo real, inverteu as coisas, né? A gente quer sair um pouco da internet. É que a internet, ela te permite criar um mundo que não existe, então cada um faz o teu e é por isso que muita gente tem dificuldade de sair.
Independente de qualquer coisa, a internet é muito útil na aquisição de informações, mas as redes sociais, elas extraem o que existe de pior nas pessoas. Então, pelo menos se livre das redes sociais e utilize a internet para o que ela pode prover de positivo para você. Muito bem. Com essa excelente dica cultural do Fábio, inclusive eu ainda tenho meu Facebook, eu vou deletar ele daqui a pouquinho, e meu Instagram também. Ficamos por aqui, galera. Agradeço a tua paciência de ter escutado a gente até esse exato momento. Peço desculpas pelo meu vídeo que se transformou num gatinho, que é quase a mesma coisa que eu. E tchau. Boa noite. Valeu.